Em algum momento da sua vida, você já disse frases como essas ou similares, tipo: eu prefiro morrer do que passar por isso de novo. Eu faço qualquer coisa para conseguir esse amor, esse emprego, essa cura. Pois é. Você sabia que isso pode ter sido um pacto? E muitos de nós estamos presos espiritualmente até hoje por frases como essas ou similares e nem sabemos disso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como decretos emocionais e votos inconscientes nos conectam a espíritos trevosos que sugam a nossa energia e travam a nossa vida. E o mais importante desse vídeo, como cortar esses laços. Eu sou Paulo R. Bezerra, mentor espiritual e canalizador. E aqui no canal Queiro Portal do Ser, a gente fala de espiritualidade real, mediunidade, campo energético e transformação de vida. E se você sente que tem algo travando o seu caminho, essa caminhada é para você. Então, fica aqui com a gente, sempre chegam novas mensagens para quem busca clareza, cura e também reconexão de verdade. Pouca gente percebe, mas que muitos dos bloqueios que nós enfrentamos na vida não vêm só desse tempo atual, dessa vida presente. Esses bloqueios têm raízes em pactos feitos nos nossos momentos de dores, de desespero, ou das nossas entregas inconscientes sem saber o que nós estamos realmente emitindo. Pactos espirituais, eles não acontecem só em rituais sombrios ou magia pesadas, como nós sempre ouvimos aqui pela internet, pessoas falando, enfim. Às vezes, tudo realmente começa com uma frase dita no auge do nosso sofrimento. Frases como: eu nunca mais vou amar alguém. Depois de uma desilusão amorosa, a pessoa pode chegar e, com muita força vibracional, fala isso: eu nunca mais vou amar alguém. Ou eu faço qualquer coisa para não perder isso. Olha o teor da vibração. Eu faço qualquer coisa para não perder isso. Uma outra também, que a minha alma pague por isso. Eu ouvia muitas pessoas próximas, parentes próximos, que tinha essa frase direta, que a minha alma pague por isso. E ali, mesmo sem perceber, se forma nessas palavras um acordo energético. Se esse pacto nasce num campo fragilizado, ele vai se conectar com as forças espirituais densas. E isso pode manter a pessoa presa por anos, drenando a energia dela, travando a vida e afastando de quem realmente ela é. Eu já atendi muitas pessoas que, mesmo fazendo de tudo, terapia, oração, banho, rezas, jejum, olha que são terapia, oração, banho, reza, jejum, são formas vibracionais intensas de autodescobrimento, de autoconhecimento. E ainda assim essas pessoas se sentiam presas, sugadas, como se algo invisível segurasse a vida delas no mesmo lugar. E sabe o que eu encontrei em muitos desses casos? Pactos inconscientes. Isso mesmo, pactos inconscientes. Frases que foram lançadas no alto do desespero e que viraram contratos espirituais. Verdadeiras algemas energéticas. Coisas do tipo: que leve tudo de mim, mas não me tire essa pessoa. Imagina, gente, com todo respeito. Isso é o desespero total.
uma pessoa trazer com tanta força isso, como eu já ouvi nos atendimentos. Eu daria qualquer coisa para sair dessa dor. Que a minha alma pague, mas resolva isso agora. O problema é que não é o que fala somente, gente. É que existem entidades trevosas que estão só esperando esse tipo de autorização para se conectar. E uma vez conectar, mas por que isso, Paulo? Porque tem dor. Olha essa frase com a carga que traz de dor. E uma vez conectadas, elas sugam a sua energia e alimentam o caos emocional e mantém a vida daquelas pessoas num ciclo repetitivo, sempre com uma situação e a impressão de que algo está faltando, sempre que está um passo atrás. É um jogo sujo, nós sabemos. Mas não é só sujo, ele é silencioso e invisível. A gente não sabe porque falou no desespero, não sabe quem estava ali para poder interagir conosco energeticamente. E muita gente está presa nisso sem nem saber. Mas nenhum pacto ele é mais forte do que a sua vontade de se libertar, porque a mesma força de vontade que você emitiu para o pacto, para criar essa energia, esse campo, você também vai ter uma força para poder trabalhar essa libertação. E é sobre esse caminho que eu quero falar com vocês agora, que eu estou falando com vocês agora. Porque o pacto, ele está ativo e o campo, ele mostra, não é verdade? Esse pacto está ativo e o campo está mostrando as consequências. E mesmo que a pessoa não entenda nada do que eu estou falando, do que vocês também vão falar, ou não entenda nada com a mente, a alma dessa pessoa sente, o campo sente. Porque a vida, ela começa a dar sinais. Tudo começa a parecer travado, repetitivo, sem força. Uma coisa que não consegue andar. E é aí que entra o que muita gente ignora. Os sinais de que o espírito, ele está acorrentado, o espírito da pessoa, né, está acorrentado por algo que já deveria ter sido dissolvido. Porque é como se fosse realmente, estivesse algemado, acorrentado. Imagina que você quer fazer algo e você não consegue, a sua vida não flui. E você nem se recorda que um dia de desespero, no auge do desespero, você emitiu um campo vibracional energético tão forte que entidades estavam ali e se conectaram a isso. Eu vou te mostrar aqui agora como isso se manifesta e você vai entender o que parece que é azar, mas não é, que é só um grito do campo pedindo libertação. Que a gente fala assim, eu sou muito azarento, mas não é. É o nosso campo pedindo libertação. Talvez você nem saiba explicar, mas você está sentindo. Eu já passei por isso no passado. Me recordo da minha adolescência, falar muita coisa sem ter conexão de nada e foi bem terrível. Quando nós temos um pacto ativo no campo, a vida ela vai avisar. Só que a gente não está desperto ainda. Que a nossa mediunidade, aí já entra a mediunidade, né? Ela fica distorcida, o emocional fica bagunçado e tudo começa a pesar. Lembrando que esse canal aqui a gente fala de mediunidade. E aí também, se você é médio ativo, a coisa começa a ficar complicada. Então agora aqui vão 6 sinais, gente, 6 sinais que eu sempre vejo com frequência dos meus atendimentos, que eu sempre presto atenção e quero falar diretamente com você sobre isso. O primeiro sinal é o seguinte: a sensação de estar amarrado a algo invisível. É como se você tivesse, ou melhor, é como se houvesse uma força que te puxa para trás. Você até tenta avançar, mas algo trava com uma energia que prende o seu passado. O segundo sinal é uma repetição de padrões. Mesmo depois de buscar ajuda, você, como falei,
terapia maravilhosamente bem, porque dá um resultado enorme, mas você já tentou a terapia e tantas outras coisas, mas os mesmos problemas continuam voltando com a outra cara. E você não entende. Isso é típico de pacto ativo, gente. O padrão dele só muda de roupa. O terceiro sinal é um cansaço espiritual que não passa. Você pode descansar fisicamente, você pode dormir, você pode se alimentar, mas você continua acordando e ficando exausto. E parece que está sempre carregando um peso que não é seu. A sua energia vital, ela vai sendo drenada aos poucos, a coisa não acontece, você fica sem força. Esse é o terceiro sinal. O quarto são os vícios, as relações tóxicas ou compulsões que dominam. É como se algo estivesse ali te puxando para uma autodestruição. Você não quer fazer aquilo, mas está aquela vontade para você fazer algo que não vai ser bom para você. E por mais que você tente sair, você volta para o mesmo buraco. Porque entidades trevosas, o que é que elas querem? Elas vão te jogar para aquilo porque elas se alimentam justamente dessas brechas. Ah, é só hoje. E aí você empurra o pé e já sabe aquela situação. O quinto sinal são as crises financeiras sem explicação lógica. E é aí que a gente começa a sentir a coisa. Até então, essas coisas do cansaço, a gente vai dando desculpa, mas bateu no financeiro, o dinheiro ele entra correndo. Eu costumo dizer que o dinheiro entra correndo e sai ligeiro. Ele escapa. A vida não prospera, os caminhos não se abrem. Parece que tudo emperra, porque vai tocar no seu dinheiro, vai segurar nesse dinheiro. E o sexto é o medo irracional, uma culpa ou sensação de estar pagando por algo. Você sente que deve alguma coisa, mas não sabe o quê. E fica com aquela sensação no corpo, um aperto no peito, uma culpa vaga, como se estivesse assinado algo sem perceber. Tudo isso que eu falei, gente, são características típicas de pacto feito em momento de dor. Momento de dor. Mas sempre tem um lado bom, né? Tudo, eu costumo dizer isso. Tudo tem um lado bom, e que bom que tem um lado bom. Se você identificou já esses sinais, em algum momento, respira fundo, porque não importa quanto tempo, isso está aí no seu campo. Porque nenhum pacto, ele é mais forte do que a sua consciência desperta. Eu já saí até da cadeira aqui, ó. Eu gosto tanto disso que eu falo, que eu faço, dos meus atendimentos, eu trago aqui para o YouTube, que eu já fico aqui com energia. Eu quero realmente que você saia disso, porque eu já passei um dia por essa situação e sei o quanto é desconfortável. E existe sim um caminho para cortar isso. O primeiro passo de tudo é tomar consciência. Que isso existe, a consciência é isso, ó. Isso existe e está me prejudicando demais. Então não há como fingir ou fugir que não existe. Não há como dizer a coisa da minha cabeça. Não dá mais tempo. O segundo é revogar com autoridade espiritual e verdade interna. Gente, isso é muito importante em situações como essa. E para fazer isso, eu sempre estimulo nas pessoas e sugiro também que crie e faça um comando espiritual. Ah, Paulo, mas não sai nada, não sei como fazer isso, isso é muito difícil. Gente, tudo aprende. Se você está passando por uma situação dessa, aprende para você sair disso. Então, quando você for fazer, você vai escolher um dia, uma hora, não pode ser assim, falar de qualquer forma. Você vai escolher um dia, uma hora, porque a dor é sua. Você vai sentar, vai respirar, vai ancorar, vai colocar a sua mão no seu peito e vai expressar com a sua soberania, com a sua consciência e dizer: eu revogo agora, com consciência e soberania, todo pacto, todo voto, todo juramento ou decreto que eu fiz em qualquer tempo e espaço
ou existência e que ainda esteja ativo no meu campo, eu me liberto em muitos casos. E isso já abre a porta. Eu me liberto e me reconecto à minha força divina. Eu me liberto e me reconecto à minha força divina. Gente, olha, falando aqui para vocês, estamos nessa interação, senti um calor, porque é uma vibração maior. Alguns pactos a gente também sabe que não se rompe só com palavras. Isso aqui já dá uma ativa, mas não se rompe só com palavras, né, gente? Eles precisam ser reconhecidos, acolhidos e dissolvidos com presença e consciência. Então, é um processo que vai além da nossa mente. Mas esse decreto, ele já te dá uma força. Porque como é um processo que vai além da nossa mente, envolve o campo, a nossa alma, uma escuta profunda do que a gente esqueceu, do que foi negado. Então, quando isso acontece, a energia já se reorganiza, mas esse comando vibracional, esse comando espiritual é importante para que finalmente a vida possa voltar a fluir para você. Que é isso que é o mais importante. A vida voltar a fluir para você. A mesma força que você teve para poder dizer um dia no desespero, você agora vai se conectar, ancorar com seu eu superior para poder falar isso. Se você chegou até aqui porque essa mensagem encontra o seu campo e você não chegou aqui por acaso, hein? Nada é por acaso. E se em algum momento desse vídeo algo mexeu com você, guarda isso. Às vezes, é só disso que a sua alma precisa, uma lembrança de que é possível sim se libertar. Então, se você chegou até aqui, é porque essa mensagem encontrou ressonância no seu campo. E isso que é legal. Então, inspira, se sente à vontade, com coragem, porque isso é muito importante para você você caminhar, né? Querer caminhar. Você já está caminhando, você não vai querer caminhar, você já vai caminhar. E se quiser continuar nessa jornada comigo, fica por aqui, porque toda semana, toda terça e sexta-feira, eu trago algo novo para fortalecer a sua consciência espiritual e dissolver os véus que te afastam da sua força. Não esquece de compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir. Às vezes, eu sempre gosto de falar isso, porque já aconteceu comigo. Às vezes, uma simples escuta já inicia esse processo da cura. E também nunca é demais lembrar, nenhuma dor é maior do que a sua luz. A gente se encontra no próximo vídeo. Gratidão.